Salve, salve galera, beleza pura? Primeiramente, bom dia a todos vocês, aqui é o professor Otoniel Linhares em mais um programa nosso, da nossa Escola em Casa DF. É isso mesmo, vou estar falando para vocês a nossa programação de hoje. Lembrando, sempre terça e quinta é aqui, é ao vivo, é na TV Justiça. Já estou aqui com minha colega professora de Química, a professora Gabriela, que já vai começar com vocês. Eu sei que vocês estão super, hiper ansiosos, né? Mas olha só, galera. O que está acontecendo hoje? Hoje nós teremos primeiro ano, segundo e terceiro ano do nosso ensino médio. Vou começar com Química, é claro, né? Química que já está aqui comigo. Vamos ter aula de Física para o segundo ano e vamos ter aula de Biologia também, tá? Então fica comigo aqui, acompanha tudo direitinho. Porém, toda segunda a sexta-feira, toda semana estamos aqui, viu? De segunda a sexta você tem aqui um compromisso pela manhã com a TV Justiça. Terças e quintas nós estamos sempre ao vivo, que aí o nosso foco vai para o nosso ensino médio. Isso eu estou falando para você que está chegando agora, né, aquela preguicinha boa, está acordando e todo nessa disposição, terça e quinta aqui ao vivo, onde você pode estar participando comigo também. Ó, eu estou aqui agora, nesse momento, conectado com o nosso Twitter. Para você que não conhece a nossa dinâmica, como é que ela funciona? Então você vai entrar lá no Twitter, tá? Você vai colocar lá, Escola em Casa DF, e aí você vai estar conectado aqui comigo. Você vai estar acompanhando e vendo tudo isso. Ah, professor, mas como é que faz? Eu não estou sem Twitter nem nada. Calma. Você pode tanto estar assistindo a gente aqui pela TV Justiça no canal aberto, como também você tem o YouTube da TV Justiça. É isso mesmo. Por acaso, se você conhece algum colega seu que não tem acesso à TV Justiça, não chegou na cidade, não chega aqui ao entorno de Brasília, né? A gente sabe que o nosso entorno é muito grande, a nossa região integrada, avisa ele lá, liga, manda uma mensagem, manda um zap, a TV Justiça está lá no YouTube também, corre lá, participando. Outro aviso importante, se você perder algum outro programa, por algum motivo, perdeu, alguma coisa aconteceu, não se preocupe, tá? De segunda a sexta, no vespertino à tarde, tá? À tarde, das 13 às 16, nós estamos reprisando esse programa na TV União. Na TV União, ela vai funcionar da seguinte forma. Estou aqui comigo, meu controlezinho também. Lá na TV União, você vai estar assistindo de 13 a 16, e na nossa TV União, ela funciona pelo canal 11.1. Tá? Então no canal 11.1. E avisa também aquele colega seu que lá na TV Gênesis, agora pela manhã, está repassando isso aqui também, o que a gente está acontecendo. Que aí você vai estar pegando pelo canal 24.1. Porque você está na TV Justiça, você está no canal 53 ou na TV fechada. Mas aí é com você. Dúvida? Manda para mim aqui. Manda aqui no Twitter que a gente vai tirando todas as suas dúvidas. Outro ponto importante também que eu preciso lembrá-los, é claro que os canais do GDF a respeito da Secretaria de Educação já estão abertos. A Escola em Casa, melhor dizendo, a Escola em Casa já estão abertos aí, tanto no YouTube quanto também no nosso site, tá bom? Acompanhe todo o movimento que a gente vai estar disponibilizando aqui para vocês. E já vamos deixar de conversa, né, professor? Vamos, porque agora é a professora de Química que vai estar entrando aqui com vocês, a professora Gabriela. Gabriela, seja bem-vindo a essa sua sala de aula virtual, né? Nossos alunos que estão nos acompanhando agora estão ansiosos. Lembra que eu falo? Eu estou com o meu caderninho? Eu estou com o meu caderninho ali também. Agora eu vou aprender a introdução à Química, né? Gabriela, que fantástico. Estou super ansioso ali para aprender também, tá? Tem uma excelente aula nessa manhã maravilhosa com essa galera nossa. Brasília está chovendo, pessoal, está muito gostoso aqui. E você em casa, então, por quê? Fica em casa, é isso aí, fica em casa. E vai ficar em casa bem, com Química. Uma excelente aula, professora. Obrigada. Então, bom dia a todos e a todas. Meu nome é Gabriela, como o Otoniel me apresentou. Eu sou professora de Química do Centro Educacional 4 de Sobradinho. E eu quero, inclusive, deixar um abraço aqui para os meus alunos e a toda a equipe gestora do colégio. Estou com muita saudade, com muita vontade de retornar. Mas também estou muito feliz de estar aqui, né, participando desse projeto tão bacana que é a Escola em Casa DF. Ok? Então, vamos lá, vamos estudar um pouquinho de Química agora. O que nós vamos ver hoje, né, dentro da Química? Pode passar. Bem, nós hoje vamos fazer uma introdução à Química, sua importância e contribuições para a sociedade. Então, nós vamos buscar responder 3 perguntas bastante importantes. Primeiro, Química faz bem? Uma outra pergunta, o que é a Química? E depois, por que estudar Química? Então, nós vamos percorrer durante toda essa aula e tentar responder a essas perguntas,
né? Então, vamos ver se a gente vai conseguir? Vem comigo. O próximo slide. Eu gostaria que vocês observassem bem essas 4 figuras nesse slide. Então, nós temos aí 4 figuras, né? E observando essas figuras, né? A figura 1, que mostra uma moça em frente a umas frutas, né? A figura 2, uma pessoa enchendo um copo de água. A figura 3, um trabalhador pulverizando uma cultura. E a figura 4, que está mostrando aí um copo com água aparentemente suja. O que você observa aí? O que você vê está associado a coisas boas ou a coisas ruins? Bem, vamos analisar. A figura 1, ela mostra uma moça em frente às frutas, né? Nós sabemos que uma alimentação saudável faz bem à saúde, né? Faz bem à nossa saúde. Por quê? Porque nas frutas e nas verduras tem muitas vitaminas, muitos compostos antioxidantes, ok? Então, neste caso, essa figura está associada a uma figura, a algo bom, a alguma coisa boa. Na figura 2, nós temos alguém enchendo um copo com água, provavelmente para beber. Nós sabemos que água é vida. E você ter a chance de ter água potável saindo diretamente de uma torneira ou mesmo de um chuveiro dentro da sua casa é um dos maiores privilégios que você pode ter na vida. Então, eu posso dizer que essa figura, ela remete a uma coisa boa, sim. A figura 3, ela mostra um trabalhador pulverizando uma cultura, provavelmente com agrotóxicos, ou eu gosto de chamar de defensivos agrícolas. Bem, vocês podem achar que, observando, nós sabemos, né, e é muito divulgado também em meios midiáticos ou não, que os agrotóxicos fazem mal às pragas, mas também ao homem e ao meio ambiente. Mas isso se o defensivo for mal utilizado, ok? Então, a gente pode associar essa figura a uma coisa ruim. E a 4, que mostra um copo de água suja, né? Aparentemente suja. Bem, nós sabemos que a problemática de poluição das águas é um problema muito grande nos tempos atuais, ok? Então, eu posso dizer que essa figura, ela remete a alguma coisa ruim. E se buscássemos responder a segunda pergunta? Há alguma relação do que vocês estão vendo com a química? Sim ou não? O que vocês acham? Que tem a ver com química, o que eu mostrei para vocês aqui, ou não tem nada a ver com química? Bem, eu respondo que sim. A química, ela está presente em tudo o que nos cerca, no nosso cotidiano. A água, as frutas, os alimentos, os defensivos são objetos de estudo e produtos da química. E não só isso, os nossos corpos, os fármacos, os cosméticos, os produtos de limpeza, entre outros tantos produtos do nosso cotidiano. Tudo isso são produtos e objetos de estudo da química, sim. Ok? E vem cá, é certo dizer que existe química boa ou ruim? Será que existe química boa ou ruim? Bem, vocês poderiam dizer que a figura 1 e 2 pode estar relacionada a uma química boa, que são coisas boas, e a figura 3 e 4 a uma química ruim, ok? Mas eu digo para vocês, a química, ela é sempre boa, ok? A química é sempre boa. Quando nós vemos a questão dos defensivos agrícolas, há um apelo muito grande dessa questão do agrotóxico fazer mal para a saúde, fazer mal para o meio ambiente. Mas eu digo para vocês que isso vai acontecer se esse defensivo ele for mal utilizado, né? Não houver uma padronização da sua formulação, não houver uma fiscalização, ok? Os agrotóxicos, infelizmente, eles precisam ser utilizados hoje em dia, claro, de maneira consciente. O Brasil é um grande produtor de alimentos para nós e para o mundo. E as pragas são um grande problema que nós temos para as nossas culturas, ok? Então, sem os defensivos, seria muito difícil nós termos a produção agrícola que nós temos hoje em dia. No entanto, apesar desse problema, há outros campos da química
que estudam também formas alternativas de controlar essas pragas. Nós temos, por exemplo, o que chamamos de controle biológico. E a química também pode estar envolvida nisso, ok? Neste tipo de pesquisa, que envolve o controle biológico de pragas, micro-organismos ou substâncias de origem natural podem ser usados para controlar essas pragas. Por quê? Porque esses micro-organismos vão ser tóxicos para as pragas, mas não para o ser humano, ok? E também há outras formas da química atuar favorecendo a agricultura, ok? E em contramão da questão tóxica dos defensivos agrícolas, como, por exemplo, todas as pesquisas biotecnológicas voltadas para a agricultura. Como, por exemplo, nós temos a produção de transgênicos, que tem um certo receio pela população em usá-los ou não, mas é o que nós temos também como forma, né, como pesquisa, para poder controlar o problema de pragas nas lavouras, né? Porque aí você vai estar produzindo alimentos que têm uma certa resistência, né? Plantas que têm uma certa resistência ao ataque dessas pragas. Ok? E a figura 4, né? Mostrando essa água suja. Bem, é culpa da química? É culpa da química a questão da problemática de degradação dos corpos de água? Nós sabemos que esse problema é muito grande, ok? Então, a questão da poluição das águas, né? Por conta do despejo de lixo, de resíduos químicos e mesmo de outras substâncias, né, que causam mal aos corpos d'água, é um problema muito grande. Mas existe também, né, e esses problemas também são tratados pela química, ok? De forma positiva. Por quê? Porque existe um campo da química todo voltado para o estudo de pesquisas ambientais. Então, dentro desse campo de estudo, existem pesquisas, né, que mostram como esses poluentes eles estão se comportando no meio ambiente. Como é que eles circulam, ok? E como é que se pode também controlar esse tipo de poluição? A química também pode responder isso, ok? A química pode produzir sensores capazes, né, de monitorar esses poluentes no meio ambiente, ok? Então, outra questão é que a química é uma ciência que conversa com as outras ciências, como biologia, matemática, física, né? É uma ciência altamente multidisciplinar. Então, toda pesquisa voltada para tudo que é bom para nós, ela vai abordar também essas outras ciências aí. Então, eu digo para vocês, a química é boa sempre, ok? Pode passar. Vamos lá. Pessoal, a química, a física, a biologia e matemática são ditas ciências naturais. Por quê? Porque são ciências cujo objeto de estudo são os fenômenos naturais, né? Está focado na natureza. Isso quer dizer o quê? Que um cientista dessa área, ele pode estudar os fenômenos naturais in loco, né? No seu meio ambiente, no nosso meio ambiente. Mas ele também pode reproduzir e recriar experimentos, né, que envolvam fenômenos naturais em laboratório, ok? De forma que ele possa entender os fenômenos naturais também. Então, a química, a física e a biologia e matemática são ciências naturais, que podem estudar o meio, os fenômenos naturais in loco, mas também pode trazer isso para um ambiente, né, um ambiente protegido, um ambiente artificial que nós chamamos muito de laboratório. Bem, todas as ciências, elas utilizam o método chamado método científico, okay? Que é uma organização de trabalho que orienta o cientista em suas pesquisas. Então, o método científico, para um cientista, ele tem que ser seguido rigorosamente, ok? Então, todas essas ciências naturais seguem o que chamamos de método científico. E o que é a química, né? O que a química estuda? Bem, a química é uma ciência maravilhosa. A química é a ciência que estuda a matéria, sua composição, propriedades
e transformações. Uma das propriedades mais importantes estudadas pela química é a capacidade que as substâncias têm de se transformar em outras, no que chamamos de reações químicas. Por meio das reações químicas, temos vários produtos, né, que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano e que nos dão muita comodidade nos dias atuais, ok? E tudo que nos cerca, né, faz parte do campo de estudo da química, ok? Então, os objetos e os produtos da química, os objetos de estudo e os produtos da química estão presentes no nosso cotidiano o tempo todo, ok? Pode passar, por favor. Bem, se a química estuda a matéria, posso perguntar para vocês, e o que é a matéria? Se a química estuda a matéria, o que seria a matéria? Bem, parece uma coisa fácil de você definir, mas se você jogar essa palavra, esse verbete no dicionário, você vai encontrar vários significados para ela. Então, eu selecionei alguns aqui para mostrar para vocês. Então, no nosso contexto do que nós estamos estudando aqui, o que pode ser matéria? Na letra A, qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que ocupa lugar no espaço. Letra B, tudo o que não é espiritual ou em que não predomina o espírito. Letra C, notícia, reportagem, artigo, texto qualquer de jornal ou revista. Letra D, o que dá realidade concreta a algo, dotado de massa, ou é uma disciplina escolar? Então, nós estamos vendo aí que para a matéria existem vários significados, mas para o que nós estamos vendo aqui, o que significa matéria? Bem, eu vou pedir para vocês aguardarem um pouquinho, a gente vai responder isso no próximo slide, e agora a gente vai voltar um pouquinho e falar sobre a história da química, né? Como que a química evoluiu, né, ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Nós vamos ver um pouquinho da história da química. Estudar a história da ciência é muito bom para você entender como os conceitos foram surgindo ao longo do tempo. E, às vezes, até entender por que aquilo significa aquilo que é, né, por meio dessa evolução histórica, ok? Então, vamos lá. Pode passar. Pessoal, isso aqui é um breve panorama histórico, né? E eu selecionei alguns fatos históricos importantes que eu achei para a química, só que existe muito mais nesse site aqui, que é do Conselho Regional de Química, que eu encontrei. Então, muito mais fatos históricos importantes também são descritos lá. Não teria como eu colocar tudo, eu coloquei alguns fatos importantes. Então, se vocês quiserem aprender mais sobre a história da química, pode visitar esse site aí também, vocês vão encontrar muita coisa. Então, está aqui o endereço www.crq4.org.br/história/, ok? Então, vamos lá. O que eu selecionei aqui para a nossa linha do tempo, ok? Então, você está vendo aqui uma linha do tempo e o primeiro fato histórico, né, diz que a química, né, ela se iniciou com a descoberta do fogo. A química se iniciou com a descoberta do fogo. Por quê? Porque o fogo é uma reação química, ok? Uma reação química de combustão, né? Então, na era pré-histórica, em tempos pré-históricos, até 10.000 anos antes de Cristo, começa o start aqui da história da química com a descoberta do fogo, ok? Nesse tempo também, os homens pré-históricos utilizavam de certos pigmentos, né, e faziam inscrições em cavernas, né, onde viviam. Então, aqui eu marquei o primeiro ponto aí, o primeiro fato histórico nessa linha do tempo da química. Seguindo a linha do tempo, de 10.000 a 3.000 anos antes de Cristo, nós temos aí a era chamada Era da Pedra Polida, ok? Aí os homens dessa época, né, por meio de vestígios históricos e arqueológicos, foi possível ver que esses homens dessa época já manuseavam metais, né, como ouro, como o ferro, como o cobre, né? Eles já manuseavam metais, já faziam cerâmica, né?
linho, já tinha um petróleo, só que era um petróleo superficial, cal, manuseavam cal, couro, açúcar e sal. Tudo nessa época, né? É interessante notar que no Brasil, na região do Piauí, tem vários sítios arqueológicos, né? Que datam até de antes disso aí, de 17 mil anos antes de Cristo. Muito interessante. Bem, seguindo na linha do tempo, em 1800 a.C., durante a chamada História Antiga, sabe-se que os egípcios, eles já faziam algumas transformações, eles já executavam algumas transformações químicas, né? Poderíamos chamar de reações. Nessa época, os egípcios, eles já produziam vinagre, vinho, vidro, metais, trabalhavam com metais, além da famosa arte de conservação das múmias. E extraíam também corantes, né, de plantas e animais. Então, aí, desde essa época aí, dessa história antiga, né, que envolve a civilização egípcia, já existia aí, né, um contexto de manuseio de produtos, né, e de reações químicas, ok? De 480 a 322 a.C., né, foi uma etapa muito importante para a ciência, porque foi a era que chamamos dos pensadores gregos, dos grandes filósofos. Naquela época, os cientistas eram os filósofos, né? Então, eles eram pensadores, eles observavam fenômenos naturais e tentavam explicar o que estava acontecendo, ok? Então, muitos desses pensadores, eles tentavam explicar do que tudo era feito, né? Como as coisas existiam, do que tudo era feito, ok? Empédocles, tentando explicar a natureza do que tudo era feito, falou que tudo que existia era composto de 4 elementos: sol, terra, ar e água, ok? Depois surgiu Demócrito e Leucipo, que introduziu a palavra átomo, né? Para Demócrito e Leucipo, o que acontece? Você pode dividir a matéria, para eles você poderia dividir a matéria, ok? Até chegar numa partícula que não poderia se dividir mais, e essa partícula era chamada de átomo, ok? Então foi a primeira vez que a palavra átomo surgiu, que é uma palavra grega que significa aquilo que não se divide, né? Então surgiu exatamente na época dos gregos aí, dos filósofos, dos grandes pensadores e filósofos gregos, ok? E no final das contas, a explicação ficou para Aristóteles, né? Aristóteles, ele abarcou a teoria de Empédocles, dos 4 elementos, adicionou mais outras quatro figuras, né? Que foi o seco, o molhado, o frio e o quente, né? E também acabou, né, formulando essa teoria que esses outros 4 elementos, ar, seco, úmido, quente e frio, de 2 a 2 formavam os outros 4 elementos, terra, sol, água e ar. Okay? Para nós parece uma coisa assim um pouco estranha, né, falar isso, que tudo era formado por terra, fogo, ar e água, né? Mas para eles fazia muito sentido e eles se baseavam nas observações da natureza. Okay? A teoria de Aristóteles sobre o átomo, né, sobre a matéria, do que era formada a matéria, durou quase 2000 anos. Okay? Então durou bastante tempo. Pode passar, por favor. Seguindo a nossa linha do tempo, eu não poderia deixar de falar dos alquimistas, né? Que então eles foram presentes na história em aproximadamente 300 a 1600 anos depois de Cristo. Os alquimistas eram o que chamamos hoje de pseudocientistas, né? Porque eles trabalhavam com a alquimia. A alquimia era uma mistura de ciência com magia, né? E os alquimistas buscavam basicamente 2 teorias, né? Buscavam 2 pontos principais. Primeiro é o elixir da longa vida, ok? Que se a pessoa ela conseguisse, né, ter contato com esse elixir da longa vida, ele ficaria curado de todas as doenças e alcançaria talvez a imortalidade. E a pedra filosofal, que era o outro ponto, que era um artefato que poderia transformar, né, qualquer metal não nobre em ouro. Okay? Então os alquimistas perseguiram essas 2 teorias, muito, né? E nessa busca deles,
Eles trouxeram, apesar de serem considerados bruxos, cientistas, pseudocientistas, né, eles trouxeram muitas coisas para a química que são usadas até hoje. Alguns tipos de processos químicos e transformações, algumas vidrarias químicas, né, que são usadas na química, foram trazidas pelos alquimistas. Okay? Nessa época, houve a descoberta do ácido acético, da pólvora, pelos chineses, né, já sabemos, do papel, do espelho, do ácido sulfúrico, do etanol e também a criação da iatroquímica com Paracelsus, que também era um alquimista. O que era a iatroquímica? Era usar conceitos químicos na medicina. Okay? Então, Paracelsus, na época, utilizava, por exemplo, mercúrio, arsênio, iodo para poder curar doenças. Mas hoje nós, inclusive, sabemos que mercúrio e arsênio é tóxico para o homem. Okay? Então, vamos lá. Em 1662, surge um personagem, um cientista irlandês, foi considerado o pai da química, chamado Robert Boyle. Okay? Robert Boyle foi o primeiro que fez a distinção concreta entre alquimia e química. Foi um dos primeiros também a adotar o método científico. Okay? E ele se voltou, muitos dos seus experimentos eram voltados para o estudo dos gases. Okay? Então foi Boyle que elaborou, inclusive nós temos a lei de Boyle, né, que diz que o volume de uma amostra de ar é igual ao inverso da pressão. Então, isso aí é fácil de verificar, né, no cotidiano. É só você pegar uma seringa, puxar o êmbolo, o ar está ocupando aquele espaço da seringa. Mas se você tampa a ponta da seringa e aperta o êmbolo, o que vai acontecer? O ar ele vai ocupar um espaço menor, né? Então, se você aumenta a pressão, você diminui o volume do gás. Então, Robert Boyle já, né, então a lei de Boyle saiu justamente por causa disso, né? É algo que foi comprovadamente feito em um laboratório por meio de experimentos. Então, seguiu uma metodologia científica. Robert Boyle anotava tudo que era observado em laboratório. Okay? Então, tinha um registro, tinha uma metodologia científica já. Em 1789, né, outra figura muito importante na história da química, Lavoisier. Lavoisier é considerado o pai da química moderna, era um químico francês. Né? Lavoisier elaborou a lei de conservação das massas. Ele fez muitos experimentos envolvendo medidas de massas de substâncias em sistemas fechados, antes e depois de reações químicas. Então, Lavoisier foi muito importante para a química. Foi ele que inventou a balança. Foi Lavoisier que padronizou a nomenclatura de elementos químicos, né, colocando letras maiúsculas e minúsculas, como vemos hoje descrito na tabela periódica. Então, foi Lavoisier. E um fato curioso, que Lavoisier morreu aos 50 anos, era um gênio, um cientista muito importante, morreu aos 50 anos, guilhotinado, né, por peculato, pelo crime de peculato, durante a Revolução Francesa. Realmente foi trágico. E por último, na nossa linha do tempo, não menos importante, né, muito mais importante agora, né, que aí a ciência avançou vertiginosamente. Então, de 1800 a 1940, né, surgiram o que chamamos de atomistas, no caso, que propuseram modelos para o átomo. Né? Então, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, nessa época, eles desenvolveram modelos para a estrutura do átomo. Okay? E o que temos hoje como modelo de átomo segue basicamente o modelo de Rutherford e Bohr, que explicaram como o átomo era formado. Né? E o átomo, depois nós vamos ver, é o principal constituinte da matéria. Okay? Neste período também surge Marie Curie, Pierre Curie, Becquerel, descobrindo a radioatividade e também descobrindo elementos radioativos. Surge Mendeleev, organizando uma tabela periódica, né? Sistematizando os elementos químicos numa tabela em ordem crescente de massas atômicas, mas hoje nós temos a tabela periódica com os elementos, né, sendo colocados em ordem crescente de números atômicos. Moseley depois ele modificou um pouquinho a tabela de Mendeleev, mas foi Mendeleev que sistematizou, né, de uma forma melhor a tabela, e Moseley depois modificou-a, ok? A tabela que nós usamos até hoje.
E outros fatos interessantes. Nessa época, houve a descoberta de vacinas, né, por Pasteur, principalmente a vacina, como exemplo, a vacina antirrábica, e a descoberta também da penicilina por Fleming. Então, aqui, essa linha do tempo vai até aí, claro, só até 1940, nós temos grandes avanços ainda, né, desde então. Então, aqui só foi um panorama bem rápido, né, para a gente ver a evolução da química ao longo dos séculos, o que foi muito importante. Ok? Próximo. Como eu falei para vocês, o que define a ciência hoje, é o seu método de trabalho, que chamamos de método científico. Ok? É um método científico que desde da época de Robert Boyle já havia sido seguido pelos vários cientistas que surgiram posteriormente, ok? O método científico é uma organização de trabalho, onde você cria um problema, né, e sua pesquisa visa a toda uma interpretação dos dados, né, a elaboração de hipóteses, a realização de experimentação. Então, se eu seguir certinho aqui, o método científico, ele tem passos descritos importantes, como observação, o problema, a hipótese, a experimentação e os resultados. Okay? Eu trouxe como exemplo para vocês um caso de uma pesquisa que está acontecendo. Okay? Eu, além de ser professora da Secretaria de Educação, sou analista de pesquisa da Embrapa. Então, atualmente, eu realizo pesquisas envolvendo análise de moléculas de interesse em plantas, né? E, atualmente, eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre o algodão. Okay? Então, para falar de metodologia científica, eu achei que ia ser bacana eu trazer um caso real, no caso. Então, o que trata a minha pesquisa? O que trata essa observação? O que foi observado? Nós sabemos que as plantas, elas possuem um mecanismo de defesa que as protegem, é um mecanismo de defesa que as plantas têm, que as protegem de ataque de pragas. Okay? As plantas de algodão, como todas as plantas, elas têm também esse tipo de sistema de defesa química. Okay? E é interesse do agrônomo, do biólogo, do químico, estudar o porquê que certas plantas têm o que causa resistência, né, nessas plantas. Quais são as moléculas que causam resistência a essas plantas, que as protegem do ataque de pragas. Okay? Então, a pesquisa que eu estou desenvolvendo envolve a determinação de uma molécula que existe na planta de algodão, que já foi citada como uma molécula que faz com que a planta a produza quando ela está sendo atacada por pragas. E essa molécula chamada gocipol, né, que forma a substância gocipol, é uma substância bastante tóxica, né, para as pragas. Okay? Então, a minha pesquisa é verificar se a molécula de gocipol, né, ela está realmente associada a essa defesa das plantas de algodão ao ataque de pragas. Uma das pragas mais comuns do algodoeiro é o bicudo, como ele está ali, mostrando ali no botão floral da planta de algodão. O bicudo é uma praga que afeta muito a cultura de algodão. Okay? Então, o que se observou? Que a presença de gocipol poderia estar influenciando algumas variedades de plantas de algodão a oferecerem uma resistência maior ao ataque do bicudo. Então, qual seria o problema? Eu quero saber por que esse fenômeno ocorre. E se realmente esse fenômeno de resistência de algumas variedades de algodão ao ataque de pragas está relacionado à presença dessa molécula, dessa substância chamada gocipol. Okay? Eu tenho hipóteses. Depois que você registra o problema, você apresenta o seu problema, você tem que seguir com as hipóteses, ok? Quais seriam as minhas duas possíveis hipóteses? Bem, eu posso deduzir que as plantas com mais gocipol, as plantas de algodão que têm mais gocipol são mais resistentes ao bicudo. Ou simplesmente eu posso chegar à conclusão, eu posso elaborar essa hipótese, que o gocipol não tem nada a ver, não interfere em nada.
Então, primeiro, o Gospel interfere e a segunda hipótese, o Gospel não interfere, ok? Como é que eu vou chegar a comprovar essas hipóteses, né? Eu tenho que seguir com a experimentação. Então, aí, segue-se uma série de análises de plantas de algodão para se determinar quais plantas têm mais Gospel, ok? Qual variedade tem mais Gospel? Então, o que eu faço na experimentação? Eu promovo a análise de um número representativo de plantas, ok? Só que eu tenho que ter plantas controle, que são plantas que não estão sendo atacadas, e plantas que estão sendo atacadas com a praga chamada bicudo. Daí eu vou fazer a análise de cada planta e vou verificar se realmente o Gospel está presente e em quantidades altas, né, nessas plantas de algodão. E se está oferecendo alguma resistência ao bicudo, ok? Essa etapa da experimentação, ela ainda está acontecendo. Mas eu deixei aqui registrado para vocês terem uma ideia mais ou menos de como ocorre uma pesquisa. Okay? Depois que eu tiver todas a análise dessas plantas, o que eu vou fazer? Eu vou analisar, agora eu vou chegar na parte de resultados. Eu vou analisar todos os meus resultados, vou usar estatística para poder analisar esses resultados, ok? E por fim, chegar a alguma conclusão. A conclusão vai remeter novamente à hipótese. A hipótese 1 ou a hipótese 2, ok? Então, eu resolvi trazer para vocês aí, só para vocês terem uma ideia. Lembrando que a metodologia científica, ela é seguida por todos os cientistas durante suas pesquisas, mas as ciências como matemática, física ou biologia, elas podem tratar esse tipo de sistemática de uma forma diferente, mas devem seguir sempre uma metodologia científica. Isso é o que define a ciência, ok? De uma pseudociência, tá certo? Então, o próximo slide. Voltando àquela perguntinha sobre matéria, percorremos um pouco do histórico e falei para vocês de metodologia científica. Agora eu vou voltar para vocês a história da matéria. Qual a pergunta que foi feita? O que é matéria? A química estuda a matéria. A química estuda muitas coisas, né? Então, o que é matéria? Quais são as respostas verdadeiras? É a letra A, né? Qualquer substância sólida, líquida ou gasosa que ocupa lugar no espaço. E o que dá a realidade concreta a algo dotado de massa, ok? Então, essas duas são as respostas corretas. Vocês acertaram? Próximo, por favor. Então, aqui falando de novo, o que é matéria? É tudo que existe, é tudo que tem uma massa e ocupa um lugar no espaço. Exemplos: árvores, os nossos corpos, as bactérias, os vírus, o ser humano, a água, o ar, a mesa, o veículo e etc. Lembrando que a matéria existe nos 3 estados físicos principais: sólido, líquido e gasoso. Próximo. Como a matéria é composta? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre matéria. Vou entrar um pouquinho mais sobre matéria, ok? Para vocês terem uma ideia do que significa, né? O que realmente é a matéria. Como é que a matéria é composta? A matéria é composta por átomos, né? O modelo atômico de um átomo hoje é descrito dessa forma. O átomo é composto por 2 partes principais. Um núcleo ao centro, onde você tem prótons de carga positiva e nêutrons de carga neutra. E ao redor desse núcleo, né, você tem a eletrosfera, onde ficam o quê? Os elétrons de carga negativa. Então, a composição principal da matéria, átomos, certo? Os elementos químicos são formados por átomos, né? O que é um elemento químico? Há uma definição para elemento químico. Elemento químico são átomos que possuem um mesmo número atômico. Então, por exemplo, o carbono. Na tabela periódica, o carbono tem número atômico 6. Isso significa o quê? Que somente o carbono, esse elemento químico, tem átomos com 6 prótons no seu núcleo. Okay? Então, o que define o carbono? 6 prótons no seu núcleo. O nitrogênio, número atômico o número atômico do nitrogênio é 7. O que isso significa? Significa que o elemento químico nitrogênio é formado por átomos que têm 7 prótons no seu núcleo, ok? E outro exemplo aqui, hidrogênio, que tem o número atômico 1, ok? Então, isso quer dizer que o elemento químico hidrogênio possui átomos com somente um próton no seu núcleo. Então, os elementos químicos formam, né, compõem os átomos, ok? Pode passar. Agora, claro, os átomos, eles vão se agrupar,
né? Eles vão se ligar uns com os outros para formar as chamadas substâncias. Agora, nós temos tipos diferentes de substâncias, né? Por exemplo, substâncias puras. A substância pura, ela é formada por um único tipo de espécie química. As substâncias, elas podem ser formadas por moléculas, por íons ou por compostos metálicos. Então, o que acontece? As moléculas, né, ou os íons ou os compostos metálicos formam essas substâncias. Então, as substâncias são formadas por essas entidades químicas, né, por essas espécies químicas. Então, por exemplo, o exemplo 1 aqui, você tem um copo com água, né, e você tem a molécula de água, ok? A molécula de água ela é formada, todo mundo sabe, né, um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Representa a molécula da água. Nesse copo de água, eu só tenho moléculas, no caso, moléculas de água. Então, aí isso está representando muito bem uma substância pura. Aqui, no caso, você tem um cilindro de gás oxigênio. Então, dentro desse cilindro, só temos moléculas de gás oxigênio, ok? Então, isso está representando a substância pura oxigênio, gás oxigênio. O cobre, naquele caso ali, os fios de cobre, né? Eles são formados por átomos, né? Por arranjos de átomos de cobre. Então, aqui no caso também, você tem a substância pura, no caso cobre, porque aqui você não tem outro átomo, né, representado. E quando você tem um recipiente com açúcar, então ali você tem moléculas de sacarose. No caso ali, também representa uma substância pura. Vale observar que a água, ela é formada por 2 elementos químicos distintos. O hidrogênio e o oxigênio. Então, eu digo que a água é uma molécula, né? É uma substância pura composta. No caso do gás oxigênio, eu tenho uma molécula com 2 átomos de oxigênio. São átomos iguais, ok? Formados por um único elemento químico. Neste caso, eu tenho uma substância pura simples. O cobre aqui representado, né? É uma substância pura simples. E a sacarose, neste caso, também vai ser uma substância pura composta, né? Porque ela é formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, se a substância possui moléculas com elementos químicos distintos, ela é dita composta. Mas se sua molécula ela é formada por elementos químicos iguais, ela é dita uma substância simples, ok? Pode passar. As propriedades de substâncias puras, elas são fixas. Então, eu coloquei aqui 3 propriedades físicas específicas de substâncias, que é a densidade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. São propriedades físicas específicas. A densidade, ela faz relação entre a massa e o volume ocupado por uma substância. O ponto de fusão é a temperatura necessária para uma substância passar do estado sólido para o líquido. E o ponto de ebulição é a temperatura necessária para uma substância passar do estado líquido para o estado gasoso. Essas propriedades são específicas para a água, ok? Para a água pura, no caso. Então, a densidade da água a 4 graus, que é onde ela possui a maior densidade, é de 1 grama por ml. Nos livros é representado por centímetro cúbico, né? 1 ml representa 1 centímetro cúbico. O ponto de fusão da água, né, é 0 graus e o ponto de ebulição da água, 100 graus. Então, essas são propriedades específicas para a água, né, para a substância água. E essas propriedades, elas não vão variar, ok? Elas possuem esses valores e são específicos para a substância pura água. Pode passar. E no caso de uma mistura, onde você tem 2 ou mais substâncias puras, como é que isso vai acontecer, né? Então, se eu for definir mistura, seria o quê? 2 ou mais substâncias puras num mesmo sistema. A gente só pode distinguir uma substância pura de uma mistura se a gente conhecer, evidentemente, qual a composição, né, dessa mistura. E, ao contrário das substâncias puras, as propriedades das misturas,
elas não são fixas, elas variam de acordo com a composição das substâncias envolvidas. Então, por exemplo, quando eu misturo água com sal, eu sei que o sal vai se dissolver na água e formar uma mistura que eu digo homogênea, que você observa somente uma fase, né? Você não consegue distinguir mais a água e o sal quando eles são misturados. Então, ali forma uma mistura de uma única fase, que eu chamo de mistura homogênea, ok? Nós sabemos quais são os valores das propriedades específicas da água. E se eu colocar sal na água, essas propriedades vão variar? Vão. E vai variar mais ainda se você mudar a composição do sal. Então, se você colocar 1 grama de sal na água, a densidade já vai aumentar para 1,005. Já se você botar 12 gramas no mesmo volume de água, né? 12 gramas de sal, você já vai ter uma densidade de 1,086 gramas por ml. Então, a densidade aumenta quando você coloca um sólido, né, não volátil em meio a um líquido, né, a água, no caso. Quando você adiciona sal na água, o ponto de fusão, ele diminui, no caso. Ele fica menor que 0. E quando você coloca sal na água, o ponto de ebulição aumenta. Então, demora mais para a água entrar em ebulição se você adicionar o sal. Porque as moléculas do sal, os íons, né, desse composto do sal, eles tendem a interagir com as moléculas de água, dificultando a passagem da água do estado líquido para o vapor. Então, se você coloca sal na água, a temperatura, o ponto de ebulição aumenta e o ponto de fusão diminui. Então, quando a gente está lá naquele churrasco e quer que o gelo dure mais tempo, o que nós fazemos? Colocamos sal. Por quê? Porque ao adicionar sal, você está diminuindo a temperatura de fusão da água. Então, ela vai fundir a uma temperatura bem mais baixa do que um pouco mais baixa, no caso do que 0. Aí você consegue manter lá o seu gelo por mais tempo. O mesmo, algo acontece com açúcar. Quando você adiciona açúcar na água e vai fazer um café, você observa que a água demora mais a ferver, justamente por causa, a mesma explicação. As moléculas do açúcar interagem com as moléculas da água, dificultando essa evaporação da água. Então, quando você faz o café e coloca o açúcar na água, você vai observar exatamente isso. Pode passar. O etanol 70%. O etanol 70%, o álcool etílico 70%. Está sendo até bastante falado hoje em dia sobre o álcool, né? E o álcool 70% é uma mistura. É uma mistura de álcool etílico com água, numa proporção definida. A composição do álcool 70% consiste em uma mistura, se for considerar 100 ml de álcool, 70 ml é de álcool etílico e 30 ml é de água. Mas isso em termos de volume, eu estou considerando aqui, ok? E lembrando que no caso do etanol, né? Considerando o etanol na sua forma mais pura, né? O etanol puro, o mais que você consegue comprar, mas somente numa loja especializada, é o álcool etílico numa concentração de 99,3%. Então, pouquíssima água contida aí neste solvente, ok? E a molécula de etanol está ali representada, né? É uma molécula que tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio, ok? A densidade do álcool vai variar, né? Quando você modifica a concentração desse álcool. Então, o álcool 99,3% tem uma densidade aproximada de 0,74 gramas por ml. Já a densidade do álcool 70% é na faixa de 0,88807 gramas por ml. Então, à medida que você adiciona mais água a essa mistura, a densidade aumenta, a tendência a aumentar. Os dados foram pegos dessa tabela aqui, né, onde eu encontrei essa literatura aí mostrando a densidade de soluções com álcool, né? Soluções de álcool etílico. Atualmente, nós sabemos que o álcool etílico 70% ele é mais eficiente no caso do combate, né, ao vírus, né? Você esterilizar certos locais com o vírus. É exatamente realmente por causa da água, ok?
Então, quando você coloca água, faz essa mistura de álcool com água, você diminui a volatilidade do álcool e faz com que o álcool interaja melhor, né, se aprofunde melhor, interaja melhor com aquela parte externa do vírus. Então, realmente, tinha muita gente fazendo álcool 70% em casa, mas só que não adianta você pegar água da torneira ou de um filtro, porque a água que é feita essa solução é uma água destilada, ok? Ela é livre de íons e de outras espécies químicas nessa água. E o álcool que é utilizado não é o álcool, não pode ser o álcool que você usa para limpar as superfícies, né? Geralmente é um álcool que é encontrado em lojas específicas de produtos químicos. Pode passar. Só de forma bem rápida, eu falei de misturas homogêneas, água com álcool, água com sal, água com açúcar. Se você mistura, você não consegue mais identificar qual substância é qual ali dentro, não é? Se você mistura água com álcool, você não consegue mais dizer, aqui tem água, aqui estão as moléculas de água, aqui estão as moléculas de álcool, você não consegue mais. Então, isso é dito uma mistura homogênea. Já uma mistura heterogênea, você consegue ver perfeitamente a divisão das fases. Então, os exemplos mais comuns que a gente vê sempre, água com óleo, água mais serragem. Você consegue ver a água e consegue ver o óleo, né? Tem intensidades muito diferentes. Então, você consegue identificar duas fases. A água e a serragem também. Você consegue ver a água e consegue ver a serragem. Duas fases. E essa mistura de óleo, água e areia, como é que é? Aqui você consegue ver três fases, né? Então, todas essas misturas são ditas misturas heterogêneas, porque elas têm mais de uma fase. Pode passar, por favor? Bem, o que nós podemos falar disso aí? Os materiais, né, eles são formados por substâncias diferentes. Nós temos vários materiais no nosso cotidiano. E esses materiais são formados por substâncias diferentes, ok? Esses materiais, por fim, formam alguns produtos que nós utilizamos no cotidiano. Um exemplo de material, o látex. O látex da borracha é extraído da seringueira e é composto por diferentes substâncias, não só por uma, ok? Ele é composto pelo poliisopreno, por lipídios, por carboidratos, por água e etc. Então, eu tenho aqui, mostrando para vocês, a molécula do poliisopropeno, que tem átomos de hidrogênio e átomos de carbono. Esse látex de borracha, né, ele vai servir para produzir os produtos que nós vemos no cotidiano, que são os pneus e as luvas de látex. Pode passar. Um outro material que é formado por substâncias diferentes é o álcool em gel, ok? A composição do álcool em gel consiste em carbopol, que é um espessante, álcool etílico, 70%, e água. Todos esses compostos, para você produzir álcool em gel, também não tem como fazer isso, tem que fazer num ambiente próprio, né? Um ambiente esterilizado, um ambiente de laboratório. Os reagentes têm que estar num grau analítico adequado, tem que saber fazer a reação, não é tão simples, não é somente uma receitinha de bolo, ok? Então, com a questão do Covid-19, várias receitas de álcool gel foram colocadas aí na rede, né, e divulgados, mas não é tão fácil assim de fazer desse álcool em gel, ok? E tem que deixar realmente para os químicos. Pode passar. Bem, aqui você tem um exemplo de uma água, né, um exercício aqui para nós. Água mineral filtrada. A água mineral, quando você pega uma garrafinha de água mineral, ali você não tem só moléculas de água, você vai ter uma série de compostos ainda dentro dessa água, como bicarbonato, cálcio, cloreto, estronço, fluoreto, entre outros. Então, a letra A, água mineral, uma substância pura? Não é pura, porque ali você não tem só moléculas de água, ok? É uma mistura heterogênea? Não, porque quando você está vendo lá uma garrafinha de água mineral, você não está vendo os íons lá, tá? Você está vendo só uma única fase. Então, seria uma mistura o quê? Homogênea. Seria uma substância composta? Nesse caso, a água, né? Somente substâncias puras podem ser colocadas como compostas ou simples, neste caso. E aí eu tenho uma mistura, né? Eu não tenho uma substância pura. Eu tenho água e sais minerais, ok? Então, e é um elemento? A água mineral é um elemento? Não, gente. A água mineral, dentre essas opções, é uma mistura homogênea, formada por moléculas de água, por água e por sais minerais. Pode passar?
nessa mistura aí de vapor de água, gelo e água mineral, o que nós podemos falar? Formado por substância pura? Ele é constituído por uma única substância? Ou ele é um sistema trifásico? Bem, eu posso já descartar que é formado por substância pura, porque eu já acabei de falar que a água mineral ela é composta por água, moléculas de água e sais minerais. É constituído por uma única substância? Não, porque eu tenho a água e os sais, né? E é um sistema trifásico? Sim, é um sistema trifásico, porque você consegue observar as 3 fases. Vapor de água, gelo e água mineral, ok? Eu gostaria que passasse agora para o último slide, para o penúltimo slide, desculpa. Isso. Eu trouxe isso aqui, eu achei bastante interessante, encontrei no livro. Química Cidadã, volume 1, página 19. O que está se falando aqui? Já mencionava o conhecido cientista Albert Einstein. A ciência não tem sentido senão quando serve aos interesses da humanidade. A ciência ela tem que servir para os interesses da humanidade, ok? Então, ela tem que suprir as nossas necessidades, ela tem que ajudar a população, ela tem que resolver os nossos problemas, tá certo? E muitas vezes nós não vemos a ciência de uma forma igualitária a todos, né? Nem todos têm as vantagens das tecnologias de forma igualitária. Isso é algo que a gente tem que rever. E nós vimos que nós somos muito dependentes de tecnologia, tá certo? Pessoal, eu tinha muito mais coisas aqui para falar para vocês, mas realmente vou deixar o e-mail, qualquer pergunta, qualquer dúvida, vou passar os slides também para os meus alunos, né? Me chamem. Me chamem por e-mail. Que é gabi.magarelli@gmail.com. Se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada ao assunto, né, nós podemos conversar. Tá ok? Muito obrigada. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e deixo o meu abraço aos meus alunos, ao professor, ao diretor da nossa escola lá, Wagner Macário, né, que me convidou e fiquei muito feliz em aceitar e estar aqui. E eu agradeço muito e convido vocês a assistirem a próxima aula, que virá logo em seguida. Muito obrigada. Peço o pessoal rodar todos os slides para eu dar uma não geral. ter perigo de, Certo. estava faltando, esse aqui está Beleza. sobrando. A Ana Paula já me deu uma prévia disso aí, mas ali tudo bem, a gente vê de novo. Tá tudo Esses certinho. são os slides que ela me enviou ontem. Tá certo. Ali, né? Ainda bem que tava Aí eu puxei e vai. Vem cá. Isso. Aí quando ele...